Admirável Mundo Novo. Há tempos que eu estava querendo fazer o comentário deste livro. Esse livro é um best-seller, uma história incrível, uma história única, singular. O autor, Aldous Huxley, nasceu na Inglaterra. O livro inspirou muitas músicas, histórias, filmes, enfim. Em diversos países esse livro foi lido e ainda hoje inspira e traz muita ideia pela sua atualidade, pelas verdades contidas neste livro. Então, irei dividir o comentário deste livro em 3 partes, onde na primeira parte estarei contando a história do livro como um tipo de um resumo, por assim dizer, em tópicos e de uma forma cronológica. E no segundo vídeo vou estar fazendo indagações, perguntas que até hoje permeiam nossa sociedade. E no terceiro vídeo vou estar fazendo um brevíssimo resumo e falar o que o livro quer dizer, a minha real opinião sobre o livro. Então, Admirável Mundo Novo. A história começa em um centro de incubação de Londres, onde já percebemos que o que está sendo incubado e desenvolvido são seres humanos que terão suas funções sociais já estabelecidas, ou seja, eles terão que fazer, cada ser humano, cada um, o que será na sua fase adulta. Existe o diretor do grande centro de incubação, uma espécie de guru intocável, onde de sua boca saem as mais loucas verdades, entre aspas. Existe também o Sr. Henry Foster, um auxiliar gênio, também do centro de incubação de Londres. Com o passar da história, o diretor encontra outro personagem, que é o Mustafa Mundi, um cientista administrador, que vai contando juntamente com o diretor as etapas da fabricação em série dos seres humanos. Existe no centro de incubação uma espécie de berçário, onde crianças de menos de 1 ano passam por alguns tipos de experiência, condicionamento, como por exemplo, tomam choques elétricos sempre que se aproximam de livros e flores, fazendo assim com que tenha inculcado em seu psiquismo o medo do aprendizado e da leitura, e o medo de contemplar a natureza, de contemplar as coisas incrivelmente belas e exuberantes criadas por Deus. Em outra parte, com as crianças de aproximadamente 8 a 9 anos, fazem com que elas brincam de um tipo de jogos eróticos, onde lhes é ensinado a libertinagem e a promiscuidade. Com isso, indo contra os padrões morais e éticos de que uma sociedade deveria ter. A história se dá em uma época na qual eles afirmam ser depois de Ford. Os anos são contados agora depois de Ford. É uma alusão ao empresário do setor de automóveis que fabricava carros em série. Na trama, é incentivado que os indivíduos troquem de parceiros com muita frequência, sendo assim uma relação com muita promiscuidade. Existe na história um tipo de droga sintética chamado de soma. Droga essa que serve para justamente neutralizar as emoções. Aparece a figura de Hal Watson. É um amigo de Bernard Marx e também professor do Colégio de Engenharia Emocional. É também escritor e escreve para o Rádio Horário, que era uma espécie de jornal para os alfamais. Bernard Marx é um homem tímido devido às suas limitações genéticas. Contudo, é um homem inteligente que pensa em algo maior. Pensa em ser livre daquela sufocante ditadura onde todo indivíduo tem uma função previamente estabelecida. Nesta ocasião, está com Lenina, uma garota da casta beta, na qual ele tem grande afeição. E ele pergunta para Lenina se ela também não tem vontade ou nunca pensou em ser livre.
Tudo isso soa estranho demais para Lenina, que está tão condicionada a todo aquele sistema. E além do mais, as quantidades diárias de soma neutraliza e reprime qualquer forma de pensamento sobre a vida. Lenina e Bernardo agora haviam chegado na reserva. Eles juntos decidem ir à reserva, onde eles chamam que é a reserva dos selvagens. Bernardo e Max estava de férias, convida Lenina para ir para essa reserva. Lenina ficara muito admirada por todas as coisas contrárias que tinha visto em relação aos costumes das pessoas do Novo Mundo. Lenina ficara admirada ao ver um homem velho e com isso, com todas as dificuldades da velhice, porque no Novo Mundo as pessoas mantinham suas juventudes por meios científicos até os 60 anos e depois morriam sem ter que passar por todos esses problemas da velhice. Aparece na trama John e sua mãe Linda. John foi criado na reserva e é o filho do diretor de incubação. Isso foi um relacionamento que o diretor no passado teve com Linda. Linda era do Novo Mundo e foi deixada lá por alguns motivos lá que vai ver na trama, e ela teve esse filho chamado John, que foi criado na reserva junto com os selvagens. Na reserva, Bernardo começa a interrogar John sobre toda a sua vida na reserva. Então John conta-lhe que tudo o que passou junto à sua mãe e de todos os problemas que Linda tivera que enfrentar devido aos seus antigos hábitos do mundo novo. Bernardo e Max têm a ideia de levar o selvagem John e sua mãe Linda para Londres, e para isso consegue a autorização de Mustafa Mondi. O selvagem John está cada vez mais apaixonado por Lenina e não consegue conter seus sentimentos. Quando chegaram em Londres, em meio a toda aquela civilização, Bernardo Max foi chamado às pressas pelo arrogante e enfurecido diretor, que já tinha em sua mente o plano de enviar Bernardo para longe de Londres, para a Islândia, como forma de exoneração do seu posto. No entanto, Bernardo tinha uma grande carta nas mãos. Era Linda e o selvagem. Linda, quando viu o diretor, se jogou a seus braços e foi imediatamente repugnada, e John se joga aos seus pés e começa a chamá-lo de pai, o que provoca imediatamente as gargalhadas de todos que estavam na sala de incubação. Com esse vexame, o diretor pede imediatamente a sua própria demissão. Linda se encontra em meio a uma grande depressão devido ao seu banimento. Ninguém quer ver Linda no mundo novo, pois ela é considerada uma vergonha e passa com isso a afogar toda a sua vida com a droga soma. Bernardo Max fica, enfim, famoso, tem consigo o selvagem e começa a desfrutar de respeito e bajulação que nunca antes tivera. Mulheres já não é um problema, porque agora Marx tem a que quiser. No entanto, as pessoas não estão de acordo com as suas críticas ao sistema Ford. No mundo novo, existe um condicionamento na qual as crianças aprendiam a ridicularizar as religiões. A religião era uma grande piada. Existia também um condicionamento para enfrentar a morte daqueles que amamos, daqueles que estão próximos. É claro que a morte é um processo inevitável da vida, mas agiam como se a morte também não fosse um marco triste na vida dos homens. Assim como Bernard Marx desfrutava de toda uma popularidade por causa do selvagem e vivia uma vida ainda mais promíscua, da mesma forma estava vivendo agora Lenina, devido à popularidade do selvagem, e esta estava saindo com todos os homens da alta sociedade. O cinema retrata toda uma tecnologia futurista. No entanto, é uma grande arma para formar pensamentos, condicionar ideias e criar falsas verdades. Existe também no mundo novo a censura de livros que estivessem fora dos ideais propostos por aquela civilização. Bernard Marx levara um grande golpe. O selvagem decide em não ver os convidados que ele trouxera. Lenina e o selvagem John se mostram cada vez mais um gostando do outro.
Depois decidem então ter esse encontro. Só que o encontro entre John e Lenina foi um verdadeiro desastre. Embora os dois se amassem, o choque de conceitos e culturas foi grande demais para John suportar. Depois de toda essa confusão, John, o selvagem, devido à morte de sua mãe, tenta acabar com a droga soma, é contido e, junto com Helmut Watson e Bernard Marx, é levado ao administrador cientista Mustafa Mondi, onde lá acontece o que eu acredito ser o ápice da história, o ápice do livro, onde Mustafa Mondi, que representa a alta sociedade, a cúpula, a elite, fala o que ele pensa do resto da humanidade, de toda a história, de todo aquele condicionamento. O que ele defende para aquela civilização é a estabilidade. Essa estabilidade é a palavra-chave da nova civilização. E para isso é feito qualquer coisa, custe o que custar. A arte, a verdade e a ciência. Nesse encontro com Mustafa Mondi, ele faz uma crítica de como essas três coisas não podem existir quando se quer uma civilização subordinada, obediente, uma civilização estável. Faz uma crítica a Deus. Uma crítica de que a fé do homem em Deus atrapalha a estabilidade da civilização estável. A discussão entre o selvagem, John e Mustafa, estava chegando ao fim. E depois de falar basicamente sobre Deus e a sua importância na humanidade, e de todas as possíveis vantagens do novo mundo civilizado, acabou por banir Bernard Marx e Helmut Watson para um lugar muito distante, longe da civilização. Mustafa Mondi conhecia o velho mundo, a Bíblia, a poesia, as paixões, as guerras e tudo o que há no antigo mundo, mas preferiu abafar todas estas coisas em nome da civilização controlada e condicionada. O fim da história. Os três indivíduos são banidos de Londres. John, Bernard Marx e Helmut Watson, no entanto, são banidos. No entanto, o selvagem John vira atração de um público que quer ver algo mais do que suas bobagens artificiais diárias. E dessa forma começa a monitorar o selvagem como uma espécie de reality show. John fica confuso e furioso. As lembranças de Lenina, seu grande amor, e de sua mãe linda, morrendo naquele ambiente, estão sempre na cabeça de John, que tenta expulsar as pessoas que agora vêm vê-lo como nuvens de gafanhotos. E aqui termina a primeira parte dessa história Admirável Mundo Novo.